Neste vídeo, vamos dar início a mais um novo módulo. Vamos estudar sistemas de arquivos distribuídos. Qual seria então a motivação para um sistema de arquivos distribuído? Para responder essa pergunta, vamos entender primeiro o que faz um sistema de arquivo distribuído. Um sistema de arquivo distribuído, ele é responsável por armazenar e acessar arquivos armazenados em servidores remotos e nós remotos, exatamente como se fosse acessado localmente. Em outras palavras, será uma abstração que fornecerá transparência. O usuário não terá conhecimento se os arquivos estão sendo acessados no HD, no armazenamento local, ou em outra unidade de armazenamento conectada por uma rede. Um requisito fundamental, extremamente importante, é a transparência. A transparência ela está associada também a questões de performance, quanto também a confiabilidade ao acessar um arquivo em um servidor remoto. Em termos de performance, o delay, o tempo decorrido para acessar um arquivo, deve ser próximo daquele quando o acesso for feito localmente. Além disso, questões de confiança, de falhas, não devem estar evidentes para o usuário. Quando nós projetamos um sistema de arquivos distribuídos, quais são os principais problemas que emergem? O primeiro deles está associado ao balanceamento de carga. Por exemplo, ao distribuir um conjunto de arquivos em outros nós, determinados arquivos podem ser mais demandados, mais solicitados. Isso pode fazer com que determinado servidor ou poucos servidores da rede fiquem sobrecarregados. O segundo ponto está associado à confiabilidade. É sabido que falhas ocorrem, certo? Então, o sistema ele deve ser tolerante a falhas. Por exemplo, o que acontece se um determinado arquivo que está armazenado em um determinado servidor corromper, ou até mesmo se aquele servidor que armazena aquele arquivo falhar. Disponibilidade. Se um usuário ele possui privilégios, acesso, direitos sobre aquele arquivo, ele deve estar disponível para o acesso ao usuário. Um quarto ponto extremamente importante é a consistência. A consistência está associada a problemas como, por exemplo, se dois usuários tentam alterar o conteúdo de um arquivo ao mesmo tempo. Além disso, pode ocorrer também em cenários onde um arquivo, por fins de segurança, ele pode estar duplicado, replicado em vários outros nós. Então, como garantir que, após fazer uma atualização em um arquivo, esse update, essa atualização será propagada para os demais nós que contêm acesso, armazenam aquele arquivo. E por fim, questões de segurança. Como garantir o acesso seguro e todos os fundamentos da segurança da informação. E quais benefícios um sistema de arquivo distribuído provê? O primeiro deles está associado à redução da necessidade de armazenamento local. Exemplo, em vez de ampliar um HD externo para centenas de terabytes, é possível você montar um cluster com computadores comuns e justamente utilizar o armazenamento que em geral se fica subutilizado em computadores de uso pessoal, aumentando então a capacidade total de armazenamento do sistema quando comparado a um único HD em uma única máquina. Além disso, se nós tivermos várias máquinas, pense o trabalho que seria de realizar backup individualmente em cada uma dessas máquinas. Então, há também uma economia em termos de gerenciamento acerca desses dados, pois um sistema de arquivo remoto, cada nó automaticamente é um membro do sistema de arquivo. Bem, então nós vimos até então o que faz justamente um sistema de arquivo distribuído e alguns dos problemas. Então nós podemos nos perguntar o que faz um sistema de arquivo em geral. Um sistema de arquivo em geral, ele é tema de estudo da disciplina de sistemas operacionais.
De modo sucinto, um sistema de arquivo ele vai ser responsável pela organização, armazenamento, recuperação, nomeação, compartilhamento e proteção de arquivos. Os arquivos eles são armazenados nos discos ou então algum outro meio de armazenamento não volátil, como por exemplo um HD externo, uma memória SSD. O sistema de arquivo ele também fornece uma interface de programação. Em geral, tem-se uma API que pode ser acessada por meio de comandos, system calls, que vai justamente permitir acesso a manipular o sistema de arquivo e os arquivos existentes. Então, basicamente, o sistema de arquivo vai caracterizar a abstração de um arquivo e vai libertar o programador de determinados detalhes do armazenamento e alocação de determinados arquivos, como, por exemplo, em qual trilha e setor do HD está localizado aquele arquivo. Um diretório, ele nada mais é do que um arquivo que vai fazer um mapeamento de nomes textuais para identificadores de arquivos no sistema de arquivo. O termo metadata ele vai ser bastante utilizado ao longo desse módulo e vai ser empregado para se referir a informações extras que são armazenados por um arquivo e que vai ser necessário para o seu gerenciamento. Vai incluir atributos, diretórios e todas as outras informações persistentes utilizadas pelo sistema de arquivo. Esse exemplo, ao lado direito, nós podemos ver alguns exemplos de metadados, que justamente tem o tamanho do arquivo, o timestamp de criação, de última leitura, de última escrita, timestamp de alteração de atributo, um contador de referência, quem é o dono, o tipo do arquivo e a lista de controle de acesso. Os arquivos eles contêm tanto dados quanto atributos, que no caso seriam metadados. E como nós vimos até então, nesse exemplo, existem vários atributos metadados que podem ser armazenados como arquivo. Um sistema de arquivo básico, ele precisa, em geral, para alcançar, acessar um determinado arquivo, o programa primeiro ele deve abrir. Então, em geral, você especifica o nome daquele arquivo e o modo de acesso, como por exemplo, de leitura, de escrita, de append. E o sistema de arquivo, justamente, ele vai fazer todo o processo juntamente com o SO de identificar onde está armazenado esse arquivo, qual trilha, qual setor, trazer para a memória e outros passos que são transparentes para o programador. Porém, o sistema de arquivo vai obter justamente o identificador daquele arquivo, vai justamente também verificar os direitos, os privilégios para executar determinadas operações e vai retornar para o SO, para o programador, um descritor, o handler daquele arquivo. E esse handler ele é utilizado posteriormente para referenciar o determinado arquivo. Em geral, como nós vamos fazer operações de leitura e escrita, em geral, nós passamos como parâmetros alguns argumentos, como por exemplo, o handler, o descriptor, que foi retornado pelo sistema de arquivo, um ponteiro para o buffer, que contém os dados que vão ser escritos, ou buffer, que justamente os dados vão ser trazidos do arquivo para a memória, como também o tamanho, a quantidade de dados a ser transferido. O Unix ele possui uma chamada de sistema que justamente read, que tem essa assinatura como primeiro parâmetro um inteiro que é o file descriptor, temos um ponteiro para o buffer, que na verdade vai ser um vetor, e uma variável count que vai indicar a quantidade, o tamanho de dados que serão armazenados ou transferidos. Há também no sistema de arquivo outras funções, como truncate, delete, setar um ponteiro para uma posição relativa ou absoluta. Deixo então dois links onde podem ser vistos outras chamadas de sistemas associadas a um sistema de arquivo. Muito obrigado!